Essa é a única vantagem de fazer a palestra. A gente tira a máscara. Amados irmãos, boa noite. É com imensa alegria que nós realmente estamos aqui nos reunindo de novo, depois de longos 3 meses. Hoje que dia é? Dia 15. Há 3 dias atrás, faz exatamente 3 meses que nós fechamos o centro. Tem sido uma época de grandes desafios e é bom estar de volta. A mensagem da noite nos fala da criança. E nós gostaríamos de, mais uma vez, partilhar com vocês a nossa frustração de não poder ter nossas amadas crianças aqui ainda conosco. Mas, se assim Deus nos permitir, isso logo, mais cedo do que tarde, vamos dizer assim, elas poderão estar reunidas. A evangelização infantil e juvenil continua online. Mas, como as escolas ainda continuam fechadas, nós julgamos prudente seguir as recomendações do que está acontecendo em termos de abertura para reacomodar as nossas crianças no sentido de protegê-las, mantê-las seguras. Muito bem, nós estamos aí com um assunto que é uma série, ok? Nós vamos tratar do tema saúde espiritual, com o intento de fazer várias palestras abordando o tema sob diferentes perspectivas. O livro base desse nosso encontro vai ser, obviamente, o material da codificação espírita, mas o livro base realmente vai ser o livro do Projeto Espiritizar, do Dr. Alírio Cerqueira Filho, Saúde Espiritual. Nós temos aí duas capas do livro, porque a versão antiga, a capa antiga, porque a edição é a mesma, mudou um pouquinho, a mais nova é aquela azul, mas a Saúde Espiritual está aí, pronta para ser adquirida em livrarias do Brasil. Acredito que nós tenhamos alguns livros aqui, porque esse livro sai muito rapidamente, não é? Então, não tenho certeza se temos. De toda forma, é muito fácil adquirir esse livro aqui nos Estados Unidos. Muito bem. Pergunto a vocês. Quando nós falamos em saúde, quando nós pensamos em saúde, qual a primeira palavra que surge à nossa mente? Religião ou ciência? Ciência, não é? Ciência. Se você vive no século XXI. Mas se você vivesse no século XV, no século XVI, essa perspectiva não existia. Falar em saúde, você deveria necessariamente conectar a ideia de religião, a ideia da sua relação com Deus. Mas não seria uma relação, vamos dizer, individualizada. Se nós estamos vivendo no século XV, no século XVI, a religião é um instrumento político. E nós não estamos falando da Igreja Católica Romana do século XXI, tão espiritualizada, tão bela, trazendo mensagens de grande consolo às populações. Nós estamos agora na Idade Média, onde a religião era um instrumento de grande poder e de grande domínio. Se você não concordasse com as ideias da igreja, você seria considerado um herético e pagaria muito alto por isso. Você seria punido muito, muito mesmo, onde talvez a sua tortura mais leve fosse ser mandado morrer na fogueira. Porque as câmaras de tortura eram instrumentos de dor por meses, às vezes até anos. Portanto, a religião era sinônimo de grande dominação. Muito bem, o tempo vai passando e os espíritos da luz, que vêm com a tarefa de abrir as fronteiras espirituais da Terra, começam a reencarnar.
Nós agora estamos em meio de 1500, não é? Em 1473, Nicolau Copérnico reencarna na Terra. Ele era um frei, ele era um padre. E, obviamente, temia a igreja e, por inteligência, não compartilhou os seus estudos e a sua descoberta de que o planeta Terra não era o centro do universo. E sim, o universo para eles era o sistema solar, é o que eles conseguiam observar. Né? Olhavam para o céu, não conseguiam nem imaginar outras galáxias. Olhavam para o céu, viam alguns planetas, o sistema solar era o universo. No entanto, o conhecimento inquestionável da igreja dizia o que na época? Que o Sol era apenas um dos elementos que giravam em torno da Terra. Era a teoria geocêntrica. A Terra era o centro do universo conhecido. Mas Copérnico descobre que não é assim. Descobre que o centro da realidade do sistema solar é o Sol. Só que ele ficou quietinho, caladíssimo, até estar em seu leito de morte. No seu leito de morte, ele faz conhecidas suas descobertas e, tipo assim, ó, eu deixo vocês com a ciência e eu agora vou para o plano espiritual, ninguém me pega. O Santo Ofício não me pega de forma alguma, inquisição alguma. Mas ele deixou o conhecimento aí para todos. Logo depois, quem aparece no cenário? Galileu Galilei, que vem confirmar a teoria de Copérnico e muitas outras descobertas. Ele foi perseguido pela igreja, mas conseguiu escapar ao calabouço, às torturas, mas acabou se submetendo, se é que ele tinha esse poder, acabou sendo preso em 3 residências diferentes, acabando os seus dias sem a liberdade de ir e vir. Mas, pelo menos, não ficou preso em calabouços, apodrecendo vivo, não é? Sofrendo, eventualmente, torturas. Mas Galileu Galilei é considerado o pai da ciência e nos trouxe o método científico. E, Lívia, nós estamos fazendo uma viagem no passado para falar de saúde espiritual? Sim! Onde que você vai chegar? Espere! Aguarde e verá. Muito bem. Mais para frente, contemporâneo a Galilei, vocês vão se dar... Eu vou pedir para vocês apagarem, quem sabe, aquelas luzes. Ninguém nem mais lembra, né, o sistema. Eu acho que eram aquelas. Quem está nos vendo online, nós agradecemos a companhia online, mas aí o sistema, aqui fica ligado, lá é apaga. Isso. Assim dá mais... Não, deixa ligado aqui. Obrigada, muito bem. Porque assim dá contraste nos slides. E eu, desacostumada de fazer palestra, esqueci que a cor laranja ou vermelho ou roxo não dá contraste na tela. Hello! Paciência! A gente retoma tudo direitinho. Mas aí, nós temos aí nosso René Descartes. Vocês conhecem mais o Descartes como filósofo, com aquela famosa frase dele: eu penso, portanto, logo eu existo. No entanto, Descartes, além de cientista, além de filósofo, é considerado o pai da filosofia moderna, trazendo o racionalismo. Ele, na realidade, era um matemático brilhante. E agora eu vou fazer vocês lembrarem da sua época de escola, dos seus pesadelos matemáticos, das equações de geometria, de álgebra, de tudo. Culpa dos orientais, que começaram com a matemática, mais o Descartes trouxe o método cartesiano e relacionou a álgebra, a trigonometria e levou à frente todo esse conhecimento. Então, aquelas provas, aquelas equações de segundo grau, cálculo de parábola, cálculo de seno, de cosseno, memorizando milhões de fórmulas, a gente deve isso a Descartes. Graças a Deus, não sei, mas ele nos trouxe todos esses avanços.
Mas, acima de tudo, Descartes era um filósofo. E, um belo dia, como todo filósofo, se pôs a pensar e analisar. Olhou para o céu, olhou para o universo conhecido da época e falou, não é que Copérnico tinha razão? Tudo isso tão belo. Nossa, que perfeição. Claro que Deus criou tudo isso, que ele não seria atrevido de dizer o contrário, mesmo porque ele realmente cria em tudo isso. E ele se lembrou do relógio. Você fala, relógio, Lívia? Relógio sempre existiu, desde que o mundo é mundo, não é? Desde que a humanidade se deu conta com as diferentes estações, nós conseguimos medir o tempo. Mas em 1500, em Nuremberg, aparece o primeiro relógio de bolso, que era o Apple da época, ok? Era o Apple da época. Se você tivesse um relógio de bolso, você tinha posse. Era o status. E era uma máquina em miniatura, que funcionava com perfeição absoluta. Ele falou, ou melhor, pensou, e se o universo funciona como uma máquina? Com essa perfeição, Deus criou o universo com certeza, mas depois de que criou, esse mecanismo continuou ali. É bem possível que o universo seja um protótipo de um relógio, do mecanismo de um relógio, funcionando como perfeição. Muito bem. Descartes desencarna um dia, Galileu desencarna num ano, Descartes no outro, e nasce Isaac Newton, 7 anos antes de Descartes. Vocês vejam que esses espíritos vieram todos ao mesmo tempo. Newton pegou a ideia de Descartes e falou assim, nossa, mas essa ideia de Descartes realmente tem sentido. Eu quero é mais provar que é possível. Eu quero ver se eu consigo provar que o universo é realmente uma máquina, que é um grande mecanismo. E, obviamente, ele tinha de ter os instrumentos para provar tudo isso. E o que ele inventou? Com um amiguinho de Descartes, que era um matemático. Você sabe, os físicos, todos eles... essas pessoas de gênero, elas todas pensam mais ou menos da mesma forma, não é? Eu falei assim, eu preciso inventar o cálculo, que é uma matemática avançadíssima. E quem inventa o cálculo para provar que o universo funciona como uma máquina? Sir Isaac Newton. Nós devemos a ele o cálculo, que foi o desespero dos meus tempos universitários, não é? Mas tudo bem, a gente ama. Como ele era lindo, não? Ele era lindo. Muito bem. Mas com Isaac Newton, que é considerado o pai da física moderna, dá-se um maior passo em direção à evolução científica humana. Lembrem-se que nós ainda estamos na Idade Medieval. Lembremos que a Igreja ainda domina, ainda é o conhecimento infalível, inquestionável, vindo de Deus. E, obviamente, a Igreja diz, quem conhece Deus somos nós, Deus fala através de nós, o que nós acharmos é a vontade de Deus, o que fez Newton. Newton falou assim, muito bem, a religião estuda a mente e o corpo. A matéria, o material e o imaterial são do domínio da ciência. Se eu quiser estudar outros métodos de análise, se eu quiser estudar o mecanismo material, eu preciso separar os dois, porque quem vai parar no santo ofício serei eu. Então, o que ele fez? A ele nós devemos a separação da religião e da ciência. O que fez o nosso Isaac Newton? Ele virou
para a igreja e disse o seguinte: vocês estudam a alma. Portanto, que fique claro que eu estudo o corpo, a matéria. Vocês estudam o imaterial, o invisível, e eu estudo o mecanismo do material. Eu não entendo nada do imaterial, do invisível. Nada eu entendo dos domínios da alma. Eu vou apenas pesquisar, estudar os mecanismos do visível, da matéria, do palpável. Então, chega Isaac Newton, e faz o quê? Vira para a igreja e diz: o que é material, o que é visível, eu vou chamar de ciência. Esse é o meu domínio. Vocês, que têm o poder e o conhecimento da religião, que têm o contato com Deus, vocês ficam com a alma, com o invisível, com o imaterial. Então, aqui ele separa oficialmente a matéria do espírito, dando origem ao paradigma materialista da ciência. A separação oficial da ciência entre religião, ou melhor, a separação oficial da religião e da ciência, dando origem ao paradigma materialista. Por que ao paradigma materialista? Porque nós não podemos dizer que a ciência é materialista. Hoje, nós sabemos, ou melhor, hoje nós podemos com certeza afirmar que a ciência entrou num outro domínio de análise. E um cientista pode ser materialista, mas a ciência é neutra. A ciência é neutra. Mas a importância de a ciência ter passado a ser sinônimo de materialismo, na época, realmente era significativa. Precisava haver um caminho de separação da ciência e da religião para haver o avanço do conhecimento científico. No entanto, isso foi levado à frente e hoje é questionado, e nós vamos ver por quê. Então, finalmente, Isaac Newton chegou para a igreja e disse: olha, tudo que é ciência é física, é do domínio da física. Tudo que é religião é do domínio da metafísica. Problema resolvido. E estou livre da Inquisição e posso continuar os meus estudos. Obviamente, todos vocês sabem que Isaac Newton é considerado o pai da física, não é? Da física clássica, que tem por sinônimo de física newtoniana, da física mecânica. Hoje nós não falamos mais em física mecânica apenas. Nós hoje falamos em física quântica. Nós não falamos mais na mecânica clássica apenas, nós falamos na quântica clássica, na mecânica quântica, não apenas na mecânica newtoniana propriamente. Muito bem, houve então a separação do corpo e da mente, oficialmente, que foi tão importante na época, mas que acabou nos trazendo grandes problemas futuros no que se refere ao tratamento da nossa saúde. Mas os tempos passaram, e 150 anos depois, só 150 anos depois, 152 exatamente, depois do desencarne de Isaac Newton, quem aparece? Aparece o nosso querido Einstein, que é o símbolo de uma nova era, que é o símbolo de uma nova física, não é? Que é a abertura ao estudo do imaterial. Chega Isaac Newton, que nos diz que o que é material pode ficar imaterial. O que é material pode virar energia. O que é visível pode se tornar invisível. E o que é invisível pode se tornar visível. Oh, meu Deus! Oh, uau! Nós entramos definitivamente numa nova era.
E aí começa a grande virada. Com Newton, a gente fez 180 graus, não é? Uma dicotomia completa. Mas, a partir de Einstein, nós começamos o grande retorno, num outro nível, num outro momento da grande espiral da evolução. Chega Einstein e nos diz, o materialismo vai acabar por falta de matéria. Hoje nós sabemos que o átomo, vocês estão me ouvindo? É 99% energia. 99,9% e 0,1% de matéria. Então, tudo se transforma. Na realidade, o que aparentemente é matéria, no fundo, é energia. Entramos numa nova época e Einstein nos traz a grande frase, né, que se tornou clássica entre os espiritualistas: a ciência sem a religião é manca, é aleijada, não é? E a religião sem a ciência é cega. Muito parecido com alguém que nós conhecemos tão de perto, que nos diz que a fé, para ser racional, para ser inabalável, ela tem de ter a capacidade de encarar a razão face a face em qualquer época da humanidade. Veja que eu aspirei a minha própria saliva. Desculpe. Eu fico tão... É que eu amo Einstein, eu não entro nesses domínios. Eu acho que devo ter vivido mais ou menos nessa época, não sei. Fico excited quando falo dele. Não é? Allan Kardec é o nosso grande mentor, o pai de uma nova era, literalmente. Mas você veja que Kardec está um pouquinho antes, não é? Um pouquinho antes de Einstein. No final do século XIX foi um tempo de grandes transformações. Começaram a despontar todo um desenvolvimento em todas as áreas das ciências conhecidas na época. Muito bem. Numa das grandes e famosas convenções de Solvay, sendo que a maior de todas, a mais famosa de todas elas. Muito obrigada. Será que você vai salvar o meu problema? Eu preciso manter o distanciamento social devido. Muito obrigada. Era bom você pegar um sanitizer, um Lysol em torno de você. Mas tudo bem. Maravilhoso. É que eu não estou aqui, né? Brincadeiras à parte, o distanciamento é importante. Agradeço. Muito bem, numa dessas conferências famosas de Solvay, sendo a mais importante delas, a quinta conferência, em 1927, que reuniu apenas essas mentes reencarnadas na época do começo do século XX. É uma pleiade de espíritos que vieram transformar por completo o encaminhamento evolutivo da Terra. Essa é a grande verdade. Nós temos aí Tesla, nós temos aí Planck, nessa mesma foto, Bohr, Einstein. E, meninas, nós estamos representadas por Madame Curie, Madame Curie, eu não sei como fala isso em português, como a gente diz, né? Madame Curie. Né? Ela está aqui. Não é? Ela está aqui. Ela já tinha recebido dois prêmios Nobel Prizes. Como é que fala em português? Prêmio Nobel. Já tinha recebido 2 prêmios Nobel de Química na época. Não é? Então, nós temos esses homens brilhantes, não é? No começo do século, trabalhando ao mesmo tempo, transformando a vida como era conhecida. Em função dessas criaturas, nós vivemos no mundo que nós vivemos hoje. E veja que isso não pode ser considerado uma coincidência. Todas essas mentes reencarnadas trazendo uma nova visão da ciência, da matéria, da física. Não é?
Essa foto me lembra uma fala de Emmanuel. Vocês estão prestando atenção? Vocês estão me acompanhando? Está muito chata essa divagação histórica? Não, vocês estão gostando? E vocês aí na internet, estão gostando? Imaginei que sim, a vibração está boa, a vibração está firme no ar. Não é? As energias estão ativadas, isso é muito bom, estou sentindo a energia, isso é ótimo. Mas essa foto me lembra uma fala de Emmanuel no prefácio do livro Nos Domínios da Mediunidade, que ele diz que os cientistas, sem o saberem, são sacerdotes do espírito e que acabarão em seus laboratórios por provar a existência dele. Quase poético, não é? E o quase imaginável começa a ocorrer, não é? Essa virada agora, começando a grande virada dos 360 graus, a ponto de hoje se ouvir um Bruce Lipton dizer que a nova física, como fala, a nova física oferece uma versão nova do que poderia ser considerado a espiritualidade dos tempos antigos. Num universo feito de energia, tudo está entangled, tudo está correlacionado, ligado. E, na realidade, tudo é uma coisa só. Nós vamos falar bastante de Bruce Lipton, mas nós agora estamos mais para o final do século XX, na década de 90, onde tivemos aí a descoberta do trabalho do professor doutor Francis Collins, com o projeto Genoma. Não é? Isso é um outro grande passo, outro grande cientista. Em função do projeto Genoma, ele era o responsável, não é? O diretor-geral do projeto Genoma. Um homem de imensa capacidade científica. Afirma, no final do século XX, que uma das grandes tragédias do nosso tempo é essa impressão que foi criada, que a ciência e a religião precisam estar em guerra, precisam estar guerreando. E aqui, entenda-se religião não como religiões partidárias específicas, mas a religião como no sentido de nos religar a Deus. A religião como sinônimo de espiritualidade. Nós estamos no final do século XX e essas grandes mentes começando a falar e discutir que a mente precisa ser o caminho que Isaac Newton fez precisa retornar. Nós não podemos abandonar o espírito, a alma, a mente, do binômio ser. O corpo e a alma, o material e o material trabalham entangled, enovelados, com perfeição. E Newton simplesmente tirou do lado, colocou do outro e precisou fazer isso. Caso contrário, nós ainda estaríamos sob domínios políticos questionáveis. Muito bem. Aí entramos. Aliás, a partir do projeto Genoma, ali já estava muita coisa, feito um caldeirão fervente de ideias, mas nós já começamos a entrar numa fala onde médicos de grandes universidades, como, por exemplo, o Dr. Harold Cannon, da Universidade da Duke University, não é? As pessoas começam a falar abertamente da relação do espírito com o corpo, da influência do espírito no corpo, da influência da espiritualidade no bem-estar do corpo, na saúde do corpo. Começam a pespontar todos os tipos de trabalho nessa época. E o paradigma materialista começa a tremer. É o início da fala do paradigma espiritualista, desprovido de dogmas. E aí, nós vamos ter, né, outros 3 representantes da transformação desse paradigma
da transformação do paradigma materialista para o paradigma espiritualista. O do meio nós vamos falar um pouquinho, o professor, o doutor Bruce Lipton, ele não era médico, mas PhD em biologia molecular. O doutor Joe Dispenza e outro famoso cientista no mundo moderno, sobretudo aqui nos Estados Unidos, Greg Braden. Eles fazem seminários pelo mundo afora. Os grandes amigos, eles se vestem, às vezes, como os três amigos, não é? Falando, procurando. É uma identidade de pensamento, cada um trazendo uma perspectiva diferente. Muito bem, graças a ele, o mundo se transforma, mas demorou para se transformar. Não é? Em 1967, Bruce Lipton já estava fazendo experiências com aquilo que ele mal sabia que hoje, que daria origem ao que hoje nós chamamos da epigenética. Ele já estava trabalhando em seu laboratório com stem cells, com células tronco, não é? E em suas experiências descobriu, melhor dizendo, não percebeu, descobriu, porque o experimento era reproduzível tantas vezes fossem feitos, o que responde à prova da hipótese científica. Toda vez que um determinado número de células eram colocadas em um determinado meio químico, se multiplicavam e se multiplicavam identicamente, como qualquer célula não misturada com outras num determinado meio. No entanto, ele teve a ideia de mudar o meio químico. E vem a grande descoberta. Essas células idênticas, geneticamente idênticas, quando colocadas em meios químicos diferentes, davam origem a outras células. E aí vem a grande descoberta, não é? Que não é o gene que determina a biologia celular, mas sim o environment, o meio. Isso ele descobriu em 1967 e só foi reconhecido 20 anos depois. Graças a ele, hoje nós sabemos que o estudo da epigenética, ou seja, epi é acima de, não é? Que o controle genético está acima dos genes propriamente. Não é do departamento da nossa palestra, apesar de ser um assunto que me fascina, é um dos estudos da minha graduação, a microbiologia molecular, mas não é o nosso ponto de análise, mas não importa a sua área de interesse. Em ouvir que o meio em que o ambiente celular se encontra vai determinar o futuro daquela célula, é uma transformação sem precedentes. Esse meio químico é uma alteração que nós podemos pensar em termos de corpo material, como sendo o reflexo da nossa forma de sentir, de pensar e agir. Hoje nós sabemos um exemplo bem comum, bem popular, vamos dizer, que o seu nível de estresse altera a bioquímica do seu corpo, dando origem aos sintomas mais variados. Que o seu nível de estresse pode lhe levar, por exemplo, a doenças propriamente catalogadas. Antigamente, se você chegasse num médico, o médico ia lhe ver como Newton, como Isaac Newton. Ou melhor, antigamente, até a consulta que você fez ontem, a menos que você visite um médico espiritualista. Eles olham para você e para mim e dizem, tem um pedaço dessa máquina que não está funcionando bem. Você descreve os sintomas, ele analisa as causas, e o que ele vai fazer? Ele vai querer, como mecânico do corpo, especializadíssimo, o
médico, o mecânico do corpo, vai consertar as partes para que o efeito daquela causa seja diferente. No entanto, se você for ao médico hoje, e eu também, ele não vai mandar como subscription, ou melhor, como prescription. Como prescription. Como prescrição médica, que além do MRI, que além do exame de sangue, que além disso, além daqueles exames que ele queira lhe indicar, que você procure um psicanalista, ou que você procure um psiquiatra, ou que você procure um psicólogo. Ele não vai dizer isso para você. Mas um médico espiritualista vai dizer que hoje o seu corpo está alterado e a sua maneira de ver o mundo precisa ser analisada. Esse é o tempo que nós estamos chegando. E me faz lembrar as informações do Dr. André Luiz, através do médium Chico Xavier. Hoje, nós sabemos, através da mediunidade do maior médium do século, que além do meio ambiente bioquímico do ser humano, além de a nossa maneira de sentir, de pensar e agir, alterar a nossa química interna, ela altera a química do nosso outro corpo, que é o corpo espiritual. E ele está 70 anos à frente da medicina conhecida. Porque uma das provas da mediunidade de Chico Xavier são as revelações que ele trouxe 70 anos antes de serem pesquisadas, descobertas na área da bioquímica, da genética. Quando André Luiz começou a trazer informações em Missionários à Luz, em Evolução em Dois Mundos, em Mecanismos da Mediunidade e outros livros da sua coleção, médicos foram visitar Chico Xavier em Uberaba. Falaram, Chico, isso é uma vergonha para o movimento espírita. O que você está afirmando aqui é um absurdo. Dizer que o controle celular está no citoplasma e não no núcleo da célula, isso é um absurdo, isso é um erro. Isso é um erro, Chico. Fala com André Luiz. Ele está navegando na maionese espiritual. Chico falou, espera um pouquinho, vou falar com André Luiz. André Luiz vira para ele e fala assim, olha só, avisa aos nossos colegas, aos meus colegas encarnados, que eu não vou mudar absolutamente nada e que eles vão saber mais tarde que o controle celular está no citoplasma e não no núcleo da célula. E outras informações ele trouxe, não é? Que a mente se comunica com a célula através dos telômeros, que são dos pontos finais do cromossomo. E é uma comunicação quântica, é uma comunicação mental. André Luiz chama as células de animáculos domesticados. E nós começamos a ver que o ambiente transforma, domestica. O que é um animáculo? É um animalzinho bem pequititico, não é? Ele chama a célula de um animáculo. Domesticado, ou seja, ele se torna passível de ser modificado. Ele é obediente aos seus comandos. Isso o que é um animal domesticado? Eu tenho muito cuidado quando eu falo sobre isso. Porque as pessoas podem pensar, eu já estou com essa doença progressiva e gravíssima. Isso significa que eu mudando a minha maneira de pensar, eu vou alterar meu ambiente celular, meu ambiente bioquímico, e eu vou ficar curado? Em tese, sim. Em tese, sim. No entanto, imagine o nível de exercícios, o nível de terapias espirituais, o nível de entrada no eu, do conhecimento e aceitação do eu para transcender e ter o poder de agir sobre as nossas células
isso provavelmente não é para a gente ainda. Mas só de saber que nós, pelo menos, com a nossa maneira de pensar, sentir e agir, podemos, pelo menos, manter a nossa saúde física, isso já é uma grande revelação. É ou não é? Vocês concordam comigo? Sim. Se nós não podemos curar ainda, nós pelo menos podemos prevenir. E o Espiritismo vem nos trazer a informação. Nós já vivemos tantas vidas e nós já alteramos tantas vezes o nosso corpo perispiritual, nosso corpo espiritual, que ele já foi alterado. Quando a gente reencarna, ele vai funcionar como molde. E lá vai estar impresso, como uma planta de uma casa, como um blueprint. O que será o seu corpo físico? O que será a sua saúde? Qual é o seu nível de saúde? A gente ouve dizer hoje que você pode ter até o gene do câncer. Isso não significa que você vai desenvolvê-lo. Antigamente, não. Antigamente, nós éramos considerados vítimas da genética, da nossa hereditariedade. Se nós tivéssemos um gene de um câncer XYZ, você ia desenvolver a doença. Hoje nós sabemos que não é assim. O gene precisa ser ativado pelo seu environment bioquímico e psíquico. E André Luiz nos conta no livro Obreiros de Vida Eterna que esse é um caso muito interessante, não é? Que esse rapaz, vocês vejam, esses são médicos no plano espiritual, no laboratório da reencarnação, desenhando os corpos físicos dos futuros reencarnantes, baseados em seu corpo astral, em seu perispírito. Vocês vejam que nós estamos aí na década de 50, e o que a gente vê, a descrição que a gente vê no livro Obreiros da Vida Eterna, é de mouse, de tela plana, de computador. Não é isso que a gente vê aqui? Gente, isso não existia na época. E isso é o que estava sendo descrito na década de 50. Uma outra comprovação inacreditável, impressionante, querendo dizer melhor, da mediunidade, das revelações trazidas através desse apóstolo da mediunidade. Veja aí teclados, né? Isso são descrições de cenas que a gente encontra no livro Obreiros da Vida Eterna. Então, esse caso, por exemplo, o rapaz tinha atirado em alguém em outra vida, na vida precedente. E o mal que a gente faz para os outros acaba voltando para a gente. Isso o chocou profundamente quando caiu em si, e os reflexos ficaram marcados no seu perispírito. Então, o que o André Luiz conta, que esses pontos negros, eventualmente, quando ele reencarnar, quando ele chegasse em torno dos 40 anos, esses pontos negros iam se desenvolver, não é? Em elementos cancerígenos. Mas aí vem outra informação trazida por outros espíritos. Você pode ter até aquela mácula no seu corpo espiritual. Ou seja, quando você reencarnar, você pode até reencarnar com aquele gene que vai ser determinante de determinada doença. Determinante de determinada é grave. Vai ser determinante daquela doença específica, melhor dizendo. Muito bem. Mas hoje nós sabemos pela epigenética, nós hoje sabemos pelo Espiritismo, que a sua maneira de pensar, a sua maneira de sentir, a sua maneira de agir, em outras palavras, a sua maneira de viver, vai influenciar na intensidade daquela doença. Você pode reencarnar como desenvolver um câncer já num processo expiatório, não provacional, mas a intensidade daquela doença vem mais amena. Humberto de Campos, muitos de vocês conhecem essa história, que acho ela fenomenal.
que passou a escrever através de Chico Xavier como Irmão X. Ele disse que a expiação de determinado espírito era vir e sofrer um acidente em uma determinada época de sua vida e perder o braço. Né? Não lembro mais o que o rapaz tinha feito, mas não era um bom uso dos seus membros. Né? Então, essa seria não é o castigo, seria o resultado das suas escolhas. Não é? A sua expiação seria retornar e conhecer no mesmo nível a dor que tinha causado a outros. Mas ele fazia o bem. O estilo de vida dele era sensacional. Ele ajudava as pessoas, ele fazia isso, fazia aquilo. Era uma pessoa transformada. Ele perdeu o braço? Sim ou não, gente? Para quem conhece a história? Não, mas ele perdeu o dedo. E lá no centro espírita, ele recebeu a reencarnação. Desculpe, a revelação. Que ele tinha vindo, ele estava lá todo choroso, mas eu faço bem, mas eu trabalho, estou aqui, perdi meu dedo. E aí veio a revelação para ele. Você estava no seu programa de vida ter perdido o braço, mas justamente por você ter feito bem, de você ter se transformado, foi tudo se transformando. A sua carga vibratória em torno daquela falta foi aliviando. Você perdeu um lembrinho, o dedinho, para você lembrar, ficar no meio do caminho certo? Não, veja, a problemática da dor foi amenizada pela maneira de viver seu estilo de vida. Então, isso é outra notícia impressionante. Nós estamos vivendo num outro paradigma, não é? Onde as pessoas não têm medo mais de publicar trabalhos científicos falando da importância da psique, das emoções no seu corpo físico. Existe aí quase o estudo da psico-neuro-endócrino-imunologia. É quase um palavrão científico, mas a palavra é enorme, é um palavrão. Vocês já pensaram coisa errada. Um palavrão, uma palavra grande, é uma palavra só. Não é? É uma área de estudo da medicina. Não é? Vocês estão me acompanhando? Sim. Muito bem. A gente está chegando ao final, porque essa palestra de hoje é apenas para a gente colocar, vamos dizer, a ponta do dedão do pé nos assuntos que nós vamos estudar mais à frente. Todo mês nós vamos falar sobre a saúde espiritual, sobre prismas diferentes. Né? Então, hoje é de conhecimento geral que os nossos pensamentos, positivos ou não, positivos ou negativos, determinam a nossa biologia. A nossa biologia dessa vida e daquilo que nós vamos carregar para o plano espiritual. Muito bem, a nossa energia espiritual, a nossa saúde começa no nosso corpo espiritual, porque não tem como não afetá-la. O que faz o passe? Ele é apenas mais um instrumento de cura, de alívio, desbloqueando pontos do nosso corpo espiritual. Que, imagine, a pessoa vem para o centro, toma passe e não ouve uma palestra dessa, que vai modificando a sua maneira de ver a si próprio, a vida e ao mundo. Vem, toma um passe e vai embora. Não é? Ele é auxiliado, sim ou não? O passe vai auxiliar. Ele vai tomar um banho. Mas em não transformando a mente, é a mesma coisa, tomar um banho e colocar a mesma roupa suja. Sua mente ainda está comprometida. As suas emoções continuam a mesma. Você continua a vibrar na mesma faixa, na mesma sintonia. E o que nós estamos tentando fazer aqui agora? Inteligentes são vocês, de estarem aqui. E para aqueles que estão nos acompanhando online. Qual a diferença de vir ao centro espírita? Se nós podemos assistir 1 milhão de palestras online, só de live, nesses últimos 3 meses, acho que tem centenas, talvez chegando nos milhares.
Então, para ouvir a informação, nós podemos continuar no conforto das nossas casas. Por que vir ao centro? Porque não há como você reproduzir no seu lar ou no meu lar a vibração de uma casa espírita. É impossível. Aqui há todo um tratamento espiritual. Sem falar do seu foco, das energias dos mentores que vão passando, nos auxiliando a lembrar de situações, abrindo a nossa mente espiritual, aliviando as cargas emocionais, favorecendo o aprendizado de novas noções. Por isso, vocês são literalmente acima da média. E vocês que estão me ouvindo, também. Porque vocês poderiam estar fazendo qualquer outra coisa. E nós pensamos que todo mundo é assim, não é? Não é, gente. Não é, gente. Esse fim de semana eu observei uma situação familiar, felizmente não na minha casa, que eu pensei, meu Deus do céu, parece que eu estou numa sessão de desobsessão. As pessoas falavam coisas, eu falei, gente, ou essa pessoa está tomada, ou ela é assim. E o que ela está falando é o tipo de fala que eu ouço dos espíritos desencarnados. A diferença é que ela está nesse mundo, os espíritos estão no outro. Mas planejando vingança. Eu falei, meu Deus, lá no centro a gente não fala disso. Então, a gente está acima da média. Não é? A gente está acima da média. E para que serve estar acima da média? Para dar exemplo. A vontade que eu tive daquele lado do animáculo não domesticado em mim é falar algumas coisas e algumas verdades, mas lembrando que eu estou buscando aceitar o meu nível de animáculo ainda bem piquititico, aceitando a minha condição de espírito inferior ainda, mas buscando a luz. Eu fiquei quieta, mas com grandes esforços. Muito bem. Nos diz aí quem? Nos diz aí quem? André Luiz, assim como o corpo físico pode ingerir alimentos venenosos que lhe intoxicam, os tecidos, que lhes intoxicam os tecidos, também o corpo perispiritual absorve elementos que lhe degradam com reflexos sobre as células materiais. Vai alterar a sua maneira de ver, pensar, sentir, amar ou desamar, vai alterar a sua bioquímica, para melhor ou não. E aqui nós temos, não é, outro espetáculo do movimento espírita, a doutora Marlene Nobre, nos lembrando que, no paradigma médico espírita, o ser humano é um conjunto complexo, constituído de corpo físico, corpos sutis e alma. A prioridade, no entanto, na direção desse conjunto, é a da alma. Compete, pois, ao espírito imortal a construção do seu destino terreno e, consequentemente, da manutenção de sua própria saúde. E isso é o grande passo, meus irmãos. É o caminho em direção à saúde espiritual, a conscientização que nós podemos alterar o nível do bem-estar da alma. Não é? Hoje nós falamos em uma visão holística do ser, onde é válido o balance, o equilíbrio entre as nossas diversas partes, a emocional, a mental, a psíquica, a espiritual. Então, hoje nós já falamos na saúde espiritual. A medicina tradicional já começa a considerar a psicossomática de todos os modelos de bem-estar, os mais variados, buscando esse equilíbrio, vendo a saúde como um produto de um todo harmônico, não é?
nós vemos cientistas modernos afirmando que ainda é o amor. Que a química do amor é a que transforma, é a que altera, é a que redireciona, é a que alivia, é a que consola, é a que cura. E o maior modelo de todos eles, nos trazendo a conexão entre o cérebro e o coração, é aquele que continua a nos ensinar que se nós queremos prevenir a doença, nós precisamos ir até Ele. Ele é o modelo. Ele é um novo paradigma para a nossa velha alma, algemada aos paradigmas antigos. É um novo paradigma trazido aos nossos ouvidos moucos há tanto tempo. É a química do amor. É a transformação pelo amor. E é isso que nós vamos estudar daqui para frente. Não é? Onde nós vamos ver Jesus como esse modelo, nos chamando, não é? A ver a vida como aprendizes dela. A ver a vida como nós vamos analisar toda essa perspectiva, todo esse caminho para a nossa saúde, mas, sobretudo, a posição de nos aceitarmos aonde nos encontramos, para podermos dar o passo adiante. E, finalmente, ele nos diz: vinde a mim. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados, aborrecidos, exaustos. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre mim o meu jugo, a minha direção, e aprendei comigo que sou manso, que sou calmo, que sou put together, que eu sou humilde, que me aceito como sou, onde estou. Aprende comigo e encontrareis calma, repouso, descanso para a tua alma. Porque o meu jugo, a minha direção, não impõe, ela propõe. A minha direção, o meu jugo é suave. E o peso da transformação comigo se transforma em uma leveza de transformação espiritual que vai nos trazer o bem-estar. E assim nós deixamos a palavra de muita esperança e muito consolo aos amigos da noite de hoje. Agradecendo a todos a paciência de nos ouvir. Muito obrigada. Nós passamos agora às nossas